só um lugar bem difícil de entender. Imagina o desafio de explicar para os brasileiros, fora da comunidade judaica, o conflito entre Israel e Palestina, os dilemas religiosos do país e a política israelense que não para nunca. E esse é o trabalho diário de quem atua como correspondente internacional em Israel. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. E eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. E a nossa convidada hoje é uma colega, a jornalista Paola Deorti, que é correspondente do jornal O Globo em Israel. Paola, bem-vinda. Já vou contar aqui o bastidor. A Paola está no sacrifício participando com a gente e foi derrubada pela terceira dose da Pfizer, mas fez esse favorzaço de estar com a gente. É um prazer. Bem-vinda. Obrigada, Anitta. Obrigada, meninas. É o preço da proteção, né? Eu, de madrugada, tomei a dose de reforço da Pfizer. Eu já sabia que ia ser complicado, porque quando eu tomei a segunda foi pesadíssimo. Fiquei 2 dias de cama e agora eu tô aqui, mas vamos lá, vamos conversar que tem bastante coisa para falar. A primeira coisa que a gente precisa te perguntar é como é que você foi parar em Israel e onde que você estava antes de ir para Israel? Eu sou de Curitiba, né? Aí eu morei em Brasília há alguns anos, trabalhando como jornalista, e logo depois de Brasília, eu fui para os Estados Unidos, fui correspondente 4 anos em Washington. Então, eu já tinha uma experiência como correspondente internacional lá em Washington. É um país, assim, que é maravilhoso para você ser correspondente lá, também porque tem muita notícia, né? O mundo inteiro está com os olhos sempre nos Estados Unidos, é muito factual, a gente está sempre, todo dia tem alguma coisa interessante acontecendo, todo mundo quer olhar, mas eu sempre tive esse interesse pelo Oriente Médio, eu sempre quis vir para cá, sempre li bastante, na verdade, já li livros mesmo sobre a história da região, sobre Israel, sobre o conflito, né, e na verdade sempre foi um sonho mesmo, inclusive é um sonho que tem até a ver com uma coisa de família, assim, a minha avó, quando eu estava fazendo jornalismo, ela me perguntou, mas filhinha, você vai fazer jornalismo? Ou assim, não é ser, assim, jornalista desses temas chatos, assim, né, você vai, assim, para um lugar bem exótico, deve ser correspondente, um lugar bem diferente, assim, né, e a minha avó estudava árabe, assim, ela tinha já um interesse também pela região, então essa coisa sempre ficou na minha cabeça, e quando apareceu a oportunidade para vir para cá, nossa, eu fiquei, assim, super empolgada, era exatamente o que eu queria, e assim, realmente para mim foi como realizar um sonho mesmo, vir para cá, ser correspondente no Oriente Médio. Eu ainda tô pisando aqui, né, eu cheguei em abril. Na verdade, eu cheguei em março, mas teve aquele período ali de isolamento e tal, 15 dias bem restrito de isolamento. Então, eu ainda tô pisando aqui e já consigo ver algumas coisas que são muito diferentes de cobrir Estados Unidos, né? Aqui a gente consegue tratar de temas que não são necessariamente aquele batidão, assim, do dia a dia, né? Aquele factual, assim, a gente consegue mergulhar na história, mergulhar em cultura. É muito legal, tá sendo uma experiência muito bacana. E aí, bom, falou que você chegou, tá aí desde abril, nesse tempo, por que, na sua percepção, por que é importante que um jornal como o Globo tenha correspondente em Israel? O que você entende que pode acontecer aí que é interessante para o público brasileiro? A gente, no jargão jornalístico, né, fala, o que é pauta? O que você transforma em matéria do seu dia a dia? É uma coisa muito curiosa, né, quando a gente olha para Israel e para a cobertura que se faz a partir de Israel, porque Israel é um país pequeno, né, é um país de 9 milhões de habitantes, você pega outros países de 9 milhões de habitantes, quais outros têm tantos jornalistas, de onde que sai tanta notícia? Aqui é um país que sai um pouco do padrão, né, e acho que é por causa desse entendimento, assim, que foi um país, claro que nas origens dele, né, ele já tem uma peculiaridade toda específica, né, completamente diferente, então já tem esse interesse pelo nascimento do país, pela chacoalhada que deu na região, aqui mudou completamente a geopolítica, e pelo impacto que o país tem na geopolítica mundial. A gente sabe que tem impactos econômicos e também tem essa discussão, claro, muito peculiar sobre religião e cultura, que tem a ver com Jerusalém, que tem a ver com as fronteiras, que tem a ver com esse encontro de culturas. Então as pessoas estão sempre interessadas, né, por saber tanto com relação às dinâmicas aqui regionais, que podem resultar aí num novo equilíbrio de poder entre as potências
potências regionais e como que a China vai reagir, como que Estados Unidos vai reagir, e também nessa questão cultural mesmo, né? Como que essas culturas, como que essas religiões se encontram aqui e o que acontece de diferente é uma coisa que a gente não vê da mesma intensidade no Brasil e vê de um jeito diferente nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também tem um encontro cultural, mas é diferente daqui com tanta história, né? E as pessoas têm esse interesse em ver essa história daqui, é muito legal ver isso, né? Eu escrevi matérias, estando aqui, sobre as mulheres judias que casaram com homens árabes antes ainda da criação do Estado, e as pessoas super se interessaram, e é uma matéria que não necessariamente vai ser aquele factual, que vai mudar ali como que ela vai agir no dia seguinte, mas são histórias que ficam na cabeça das pessoas, né? São histórias interessantes que aguçam assim, até, né, a nossa criatividade, as nossas assim, ideias sobre o mundo mesmo. É uma abordagem, uma cobertura um pouco mais profunda, um pouco mais divertida, interessante de se fazer. E, Paula, só antes da próxima pergunta, eu queria saber, me ocorreu assim agora, se você acha que esse interesse teve alguma mudança no governo Jair Bolsonaro? Se o brasileiro começou a olhar para Israel de outra forma, por ser visto pelo presidente como um aliado, pela questão também do público evangélico, você acha que isso alterou um pouco os rumos, a necessidade da cobertura jornalística sobre efetivamente o que acontece em Israel? Eu acho que teve 2 processos que aconteceram que mudaram um pouco os interesses sobre a região. Tem esse processo, claro, que à medida que a revolução energética vai fazendo com que os Estados Unidos fique mais autossuficiente em petróleo e energia, os Estados Unidos foi se afastando um pouco mais da região, a gente vê isso um pouco no governo Biden, né? O Biden talvez não esteja um aliado tão forte quanto já foram outros presidentes, então tem em uma certa medida, tem um afastamento do interesse internacional pela região. Por outro lado, quando a gente olha para o âmbito cultural, pelo âmbito da religião, desse interesse cada vez maior. Como você falou, né, os evangélicos no Brasil, mas não só os evangélicos no Brasil, nos Estados Unidos também, são grupos que passaram a desenvolver uma relação especial aqui com Israel, e aí as pessoas começaram a olhar para cá também. Inclusive, quando eu estava cobrindo eleições americanas no ano passado, teve um dia que eu estava no interior do Michigan, eu fui assistir, era o último debate entre o Trump e o Biden, antes das eleições, e eu fui assistir na sede do Partido Republicano local, era uma cidadezinha pequena, e era uma sede do Partido Republicano que estava cheia de bandeira de Israel. E claro, tinham judeus assistindo lá o debate junto comigo, mas a gente percebe que realmente tem esse novo interesse pelo aspecto cultural e religioso, que de alguma maneira me parece que está reacendendo mesmo e talvez compensando esse afastamento do interesse econômico. Agora tem esse outro lado político também, os partidos políticos têm chamado a atenção para essa aproximação entre os cristãos e Israel, esse interesse por Jerusalém renovado, né, o interesse pela mudança da embaixada, etc. São temas que não estavam na pauta, né, quando a gente pensa assim, 10 anos atrás, quem estaria pensando que um dos principais temas de política externa do governo no Brasil seria mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Essa foi uma promessa de campanha e que realmente fez com que as pessoas discutissem política externa, relações internacionais, junto com outros temas, como, por exemplo, China, né? Temas super relevantes para a agenda. Então, eu acho que teve esse interesse renovado e, claro, cada vez que aparece algum tema que tem a ver com o governo brasileiro ou que tem a ver com Israel e o governo brasileiro, eu vejo as pessoas comentando, né? As pessoas comentam no Twitter, como que fica o governo nisso? Como que fica? E daí o governo falou aquilo, ou às vezes uma pessoa do governo falou alguma coisa, e aí as pessoas já fazem essa conexão, então teve esse interesse renovado, sim. Sim, aqui a gente sempre conversa bastante sobre essa apropriação, né, do Estado de Israel, muito pela sensação de que as bandeiras, aí a gente está falando de uma maneira mais ideológica, né, que são levantadas por essas manifestações no geral, não tem nada a ver com o Estado de Israel hoje, né, e o que o Estado de Israel propõe como sociedade hoje, realmente não é compatível, né, quando a gente está falando de pautas de direitos humanos, direitos LGBT,
Ainda Israel, em muitos aspectos, é um país que tem muita influência da sua fundação de uma pauta bastante de esquerda, né? Então, o governo controla muitos dos meios, o mercado ainda interno é bastante controlado. Então, é bem curioso porque é uma incompatibilidade muito alta entre as bandeiras que esse público levanta versus a literal bandeira de Israel, né? Mas, bom, Paula, você já está aí desde março, você pegou eleições, você pegou o último conflito, não deve ter sido pouca coisa. Conta pra gente qual que foi o maior desafio de ser jornalista em Israel até agora. Olha, eu estava, como eu contei para vocês, eu estava nos Estados Unidos antes, né? Eu cobri as eleições no ano passado, dia 6 de janeiro, eu estava no Capitólio, eu cobri a invasão do Capitólio, e eu pensei assim, nossa, aconteceu bastante coisa, né? Nos últimos tempos, assim, nossa, parece que tô cobrindo um monte de coisa que vai mudar, e a história vai ficar escrita, né? Nos livros de história. E aí, eu cheguei aqui, logo depois teve o conflito, e eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu tô levando a notícia comigo, o que está acontecendo? Logo que eu cheguei, estava tendo as eleições, aí eu cobri as eleições. Você é a colega que ninguém quer trabalhar junto no plantão, aparentemente, né? Olha, não sei, na verdade, jornalista, claro, a gente fica preocupado, né? Mas ao mesmo tempo tem esse interesse, né? Por estar vendo as coisas de perto. Acaba mas já é bom ficar alerta, né? Tá de plantão com a Paola, alguma coisa pode acontecer. Vai acontecer. Eu não quero. Melhor escolher uma pessoa mais tranquila, né? Não, realmente foi fora do que eu esperava que acontecesse tanto de uma vez só, né? No período ali das eleições, eu já pensei, nossa, eu cheguei aqui logo antes das eleições, interessante, teve a cobertura ali, e daí começou aquele tema, né, sobre o fim da pandemia. Nossa, em Israel acabou a pandemia, não tem mais pandemia em Israel, e estava todo mundo querendo saber sobre o fim da pandemia, o primeiro país onde acabou a pandemia, e eu me lembro, assim, as primeiras vezes que eu me lembro, o primeiro dia que eu saí do isolamento, e eu estava andando ali na Rothschild, e eu passei por uma rua paralela, e tinha umas pessoas dentro de uma balada sem máscara. Eu fiquei olhando para elas, assim, falei, o que está acontecendo? Como que tem pessoas dançando dentro de um lugar sem máscara? Então, assim, já era tudo muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. E aí, quando estava bem nesse auge, assim, do acabou a pandemia, veio o conflito. E foi, assim, uma coisa que foi um pouco de uma hora para outra, né? Porque, claro, teve aquelas tensões em Jerusalém e já se esperava que a violência pudesse escalonar, mas não tinha essa expectativa de que fosse ser, inclusive como um especialista com quem eu conversei aqui chamou uma mini-guerra, né? Tem algumas pessoas disseram que foi uma mini-guerra mesmo. E aí, claro, fiz alguns colegas aqui que estavam me explicando, né? Ah, não, você vai ouvir a sirene na rua, aí você vai procurar para onde você tem que descer e tal. Naquele período, eu ainda não estava no apartamento definitivo, e eu estava num apartamento temporário, eu nem sabia para onde que eu tinha que descer, mas eu lembro que eu estava acompanhando as notícias muito direto antes de vir o primeiro foguete aqui para Tel Aviv, e eu lembro que eu li que parece que vai ter um foguete contra Tel Aviv amanhã. E eu falei, gente, eu preciso descobrir onde que é esse abrigo aqui perto do meu prédio, porque Você ficou com medo, não sei. Paula? Um pouco, mas também eu queria ver, né, como que ia ser, assim. E aí eu bati na porta da vizinha e eu falei, onde que é o abrigo aqui do prédio? Porque eu não sei onde eu tenho que ir se acontecer alguma coisa. Aí ela falou assim, não, mas eu moro aqui faz um tempão, você não vai precisar ir pro abrigo, imagina. Mas eu vou te mostrar onde é. Aí ela me levou lá embaixo, me levou no abrigo, falou, aqui é o abrigo, mas eu nunca vim aqui. A gente nunca vai precisar vir aqui. E aí, no dia seguinte, a gente tava todo mundo lá embaixo. Então, o prédio inteiro tinha descido para abrigo, tinha criança de pijama e tudo. E aí, eu fiquei até com uma cara assim, pensei, nossa, eu não expliquei para ela que eu sou jornalista, né? O que ela vai achar de eu saber tanto que ia ter, né? Um foguete no dia seguinte, assim. Então, realmente foi uma experiência bem, bem, bem peculiar que eu não esperava passar esse ano. Foram aqueles pouco mais de 10 dias, né? E claro, fui cobrir coisa na rua, fui ver protesto, né, dos cidadãos árabes, e a cidade, claro, nos primeiros dias menos movimentada, nos últimos dias já o pessoal começou a sair na rua mais, mas Jaffa, por exemplo, estava deserta, a polícia fechando as entradas, eu de volta ali vendo, né, a polícia em peso nas ruas, e protesto e coisa, foi uma coisa que eu não achava que ia acontecer tão rápido depois de eu ter coberto a invasão do Capitólio em janeiro. E daí depois ainda teve a troca de governo
E agora, a volta da pandemia, que é o tema para o qual todo mundo está olhando, né? Que não era algo que todo mundo esperava também, mas de volta as pessoas querem olhar para Israel, primeiro país que está dando a dose de reforço, de volta, um lugar que todo mundo está interessado em saber o que está acontecendo. E aí, Paulo, aproveitando esse momento que você estava descrevendo para a gente, as pessoas que não conhecem Israel, elas acham que é um país que vive sempre em guerra. Você tinha essa impressão, sua família tinha essa impressão, você teve medo de ir morar aí, seus pais ficaram preocupados, sua família ficou preocupada, e mudou essa percepção das pessoas próximas a você? Também tem pôr do sol bonito para ver na praia, no fim de tarde? Eu vou ser sincera, né? O repórter é um ser, assim, que ele gosta um pouco de sentir um pouco de medo e não sentir medo também e correr atrás das coisas que dão medo, né? Então, eu não diria, assim, que foi uma coisa que em nenhum momento me passou pela cabeça, tipo, nossa, o que que eu fiz? Não, muito pelo contrário. Eu falei, nossa, eu tô vendo isso aqui de perto, que coisa... Assim, realmente não esperava. Eu quero poder contar essa história, eu quero poder dizer para as pessoas como que é. Tanto que é isso, no primeiro dia que teve os foguetes aqui em Tel Aviv, eu olhei pela janela e consegui ver eles explodindo no céu. Depois entrei contando na TV como que tinha sido ver os foguetes sendo interceptados, né? Não diria assim que em momento nenhum o que me passou pela cabeça foi isso, um medo ou um arrependimento, digamos, de maneira alguma. Assim, é um país que é muito interessante de contar as histórias dele e as pessoas estão muito interessadas, né? Ainda pretendo também viajar muito aqui pela região, contar as histórias dos países vizinhos. Já fui muito em cidades palestinas também, estou conhecendo agora, também já contei a história de alguns lugares. São temas que as pessoas têm muito interesse. Claro, a família, eventualmente, talvez não vai entender direito o que está acontecendo, aí vai perguntar. É engraçado porque a família às vezes pergunta se está tudo bem nos horários que não tem nada a ver, assim, né? Às vezes acho que é o horário que está passando notícia na TV, não sei. Aí, assim, a bomba foi de madrugada, você já passou maior sufoco e tal, já está tudo bem, e daí a família, mas está tudo bem agora. Sim, agora eu tô tudo bem, assim, tô tomando café aqui. A família, assim, é meio difícil para a família entender exatamente o que é o dia a dia. E, claro, não dá para a gente dizer que é uma situação que não é perigosa. É muito comum as pessoas falarem aqui, eu vejo que até os brasileiros, né, que moram aqui, o pessoal fala muito assim, eu me sinto mais seguro aqui do que no Brasil. Claro, no Brasil tem a violência urbana, sem dúvida nenhuma, é uma violência que atinge mais diretamente a vida das pessoas, provavelmente com mais frequência, né? Eu já fui vítima de violência urbana no Brasil também. Mas aqui realmente tem essa coisa simbólica, né, de ser uma guerra, né, de ser um conflito. Então, claro que te traz para um outro nível. Relatam uma tensão, isso que a Malca falou, uma tensão no ar, assim, né? Não sei se é todo dia, você pode dizer melhor, né? Quando eu e a Malca passamos um ano aí, a gente era muito jovens e desligada da realidade. Mas também foi um ano muito tranquilo. Eu e a Anitta, a gente morou lá em 2013. Foi um ano muito tranquilo. Foi logo antes. Em termos de conflito. 2012 foi o problema, mas... E 2014 também. 2014 foi um ano muito tranquilo. Quando não está acontecendo o conflito aqui em Tel Aviv, a vida é muito, muito, muito segura, muito, muito, muito normal. Tem até essa ideia, né, do resto do país que falam que Tel Aviv é uma bolha, né, porque aqui quase nunca tem foguetes vindo para cá, e o pessoal do sul que sofre mais com essa questão dos foguetes, e claro, o pessoal que está em Gaza, claro que acaba, né, os cidadãos em Gaza que sofrem também com os ataques do exército daqui. Então, em Tel Aviv, você acaba ficando muito protegido de toda essa dinâmica, né? Agora, é verdade que durante os dias específicos, aqueles, digamos, 10 dias para um pouco mais, é tenso. As ruas ficam um pouco mais vazias, as pessoas falam só sobre isso o dia inteiro, tá todo mundo falando sobre isso o dia inteiro, ninguém consegue pensar muito em outras coisas. Não faz muito sentido porque você tá ali esperando para ver se vai ter míssil de volta, e dessa vez foram muitos, né? Teve dia que chegou a ter 2, 3 vezes, então você fica ali, e aí, será que eu vou ter que descer? Será que eu vou ouvir a sirene se ela tocar? Será que o meu celular tá configurado direito? E eles tocavam muito de madrugada, né? Várias foram assim, às 3 da manhã, então você tinha que ficar muito ligada para ver se às 3 da manhã ia tocar alguma coisa, e eu, no meu caso, trabalhando o tempo inteiro. Assim, todos os dias do conflito, eu acho que eu dormia assim 2 horas, 3 horas por dia, cada dia. Porque eu ficava entrando na TV,
atualizando sobre o que estava acontecendo e também escrevendo para o jornal, né? Fui para a rua para fazer matéria para o jornal e tudo, e prestando atenção nas bombas e correndo para o subsolo. Então, fica... Nem que você não tivesse tensa, no meu caso, estava dormindo tão pouco que eu já ia estar um pouco ansiosa de falta de sono mesmo. Mas eu acho que deu para fazer uma cobertura legal e claro, a gente tem que levar isso em consideração, né? Esse conflito que teve esse ano foi um pouco fora do comum também, né? Geralmente, Tel Aviv não é um alvo tão grande, então deu para sentir um pouco melhor como que foi a reação de pessoas que não estão acostumadas a ver o conflito tão de perto, né? Pessoas que talvez nem todos tenham visitado cidades palestinas, talvez nem todos tenham tanto contato com o sul, que são as duas regiões mais atingidas, vivem aqui um pouco em torno dessa indústria da tecnologia, etc. E de repente essa população se pegou em volta, né? Nesse conflito, e deu para sentir que realmente tinha muita tensão. É até importante, né, quando essas barreiras se transpassam um pouco, porque muitas vezes as pessoas que estão em Tel Aviv estão realmente numa bolha, né, e acho que dessa vez isso acabou impactando o país todo de maneira um pouco mais uniforme, né, óbvio que não é algo positivo, mas realmente às vezes parecem que são problemas isolados e realmente não são. E aí, Paula, e o hebraico? Você foi sabendo alguma coisa? Como é que é apurar e falar com essas fontes num idioma novo? Quer dizer, não é que nem nos Estados Unidos, né, que o inglês é mais tranquilo. Como que é essa questão de idioma para você? Eu tô num intensivo aqui, viu? Intensivo 3 horas por dia, todo dia. Muita aula de hebraico, mas ainda tem que ser em inglês por enquanto. Espero poder conseguir fazer em hebraico. Não sei se consigo dizer em breve, né? Por enquanto, assim, quando eu preciso falar, quando eu fui, inclusive, para Jerusalém para fazer sobre Sheikh Jarrah, né? Que eu falei com as famílias palestinas lá, também aí acaba precisando de um tradutor. Tem essa possibilidade, né, de você ter um fixer, ter um produtor que vai te ajudar a fazer essa ponte, mas claro que quanto mais você conseguir compreender da língua, da cultura local, é melhor. Então eu estou me dedicando bastante para isso, vamos ver, daqui a um ano a gente conversa de volta e vê como que ficou. A gente passou agora pelos Hagim, né, as grandes festas judaicas, acho que é um momento bem impactante de você vivenciar a diferença do que é morar no Estado judeu, né? Então, como que está sendo você morar num país com uma cultura tão diferente? Você contou nos bastidores, você não é judia, né? Então, como que está sendo essa adaptação? E não só a parte religiosa, mas também a cultura israelense, o jeito israelense de ser, porque o israelense não é um indivíduo muito fácil, né? Eu digo com propriedade, não estou falando mal dos israelenses, tenho até um pai que então não estou aqui criticando, mas não é fácil, né? O jeito sabra de ser, que é como chama, né? O israelense não é fácil. Você tem compartilhado nas redes sociais algumas histórias, algumas impressões. Então, o que te chamou a atenção nesse tempo todo? Acho que você passou por Pessah, eu não vou lembrar quando foi, mas já passou por grandes festas, sim, por Yom HaShoah, Yom HaZikaron, por israelenses trancando portas de bancos com cadeiras. Então, assim, conta um pouco de como que tá sendo esse... Gente, sigam a Paula no Twitter, maravilhoso ver ela falando dos israelenses. Mas conta um pouco pra gente como que tá sendo essa adaptação à cultura judaica e à israelense também, que não necessariamente é a mesma coisa, né? Essa questão cultural para mim é o mais rico, né? É incrível. Para mim, cada saída na rua, cada coisa, cada hora que eu saio, eu olho uma coisa, eu vejo, eu me encanto, eu fico vendo o jeito que as pessoas estão agindo e essa coisa que nem você falou dos feriados, né? Agora no Rosh Hashanah a gente foi passar um ano novo com uma família. Eu nunca tinha passado isso, né? Eu conheço os feriados cristãos. Para mim, tudo é diferente e muito, muito, muito interessante. Eu quero saber tudo o que tem por trás, o que quer dizer aquele rito, o que exatamente as pessoas têm que comer, não pode comer, etc. E, claro, uma das coisas assim, que a gente vê com mais força no estado daí de Israel mesmo, né?
que tem uma presença um pouco maior de algumas questões religiosas no dia a dia do que a gente está acostumado a ver no Brasil e nos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, a gente vê o Shabá, por exemplo. O Shabá é muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil e Estados Unidos. Não tem um equivalente, não o sábado e domingo não é a mesma coisa do que aqui, onde se você precisar pegar um transporte público, você vai ter dificuldade, ou se você não vai conseguir pegar um trem para ir para Jerusalém, para visitar, se você quiser ver um museu, alguma coisa, isso tudo para mim é muito diferente, mas eu vou olhando com muita curiosidade, né? Olha, realmente é um país que tem uma cultura completamente diferente de onde eu vim, e foi para isso que eu vim, né? Foi para ver isso, foi para entender isso. E, claro, você fala essa questão dos israelenses, assim, mas é muito divertido, né? É um povo muito para cima, muito despojado, tem esse espírito. Eu acho que, na minha opinião, parece um pouco o carioca, né? Eu acho que Tel Aviv parece um pouco o Rio de Janeiro. Então, eu acho muito engraçado, na verdade, mas claro, com esse toque a mais das pessoas quererem fazer valer os seus direitos, né? Então, a Anitta estava comentando de um episódio que semana passada eu precisei ir no banco resolver uma questão e não consegui resolver, né? Bom, banco é um lendo problema em qualquer lugar do exatamente isso mundo. no seu Twitter agora e aqui me segurando para não rir. E aí, assim, claro que eu não consegui resolver a questão no banco, né? Quem que consegue resolver algo no banco em algum lugar do mundo? Ninguém. Então eu tava saindo do banco, quando eu olhei, o senhor tinha encaixado uma cadeira nos trincos da porta, fechando o banco por fora, e ninguém tinha como sair do banco, e era um senhor, assim, que devia ter 80, 90 anos, e ele fez todo mundo dentro do banco de refém, até que os funcionários do banco se dignassem a conseguir recuperar o cartão dele, que tinha ficado preso no caixa automático. E eu olhava com uma cara brava para dentro do banco e falava, eu não vou deixar ela sair. E os funcionários falavam, não, você tem que deixar ela sair, porque, enfim, eles queriam se livrar de mim também. Eu também era um problema para eles, né? Porque eles não tinham resolvido o meu problema. E assim, eu só não conseguia parar de rir. Eu ria dentro do banco e a funcionária do banco falava, não é engraçado. E eu falava, gente, essa é a coisa mais engraçada que eu já vi. Isso é muito engraçado. Então, assim, tem esse jeito, assim, de fazer as coisas acontecerem. Não interessa muito, assim, o que seria, né, o padrão, né? Não, se precisar sair do padrão para fazer alguma coisa acontecer, vai ser feito. E eu acho isso super interessante. Talvez, se a gente for pensar um pouco, a gente talvez teve alguma coisa que a gente pudesse importar até, né? Porque quantas vezes a gente não saiu com um ódio mortal do banco, de algum lugar, de alguma burocracia, e foi para casa pensando, nossa, eu não fiz nada, né? Talvez a gente pudesse ter agido que nem aquele senhor lá, tivesse aprendido alguma coisa com ele. Fundo a sabedoria israelense, né? Muito bonito. Prendeu os outros dentro do banco. É muito pragmático, meu Deus do céu. Bom, Paola, eu tô adorando esse papo, mas para a gente finalizar aqui, eu queria até voltar um pouquinho na questão do conflito que você tem aí se metido bastante, né? Você já estava estudando isso antes, mas como que o conflito mudou na tua concepção estando aí em Israel e visitando as cidades palestinas? Você acha que a cobertura sobre esse assunto no Brasil hoje, ela é suficiente? Ou você acha que ainda é um pouco rasa? Como é que tem sido sua experiência, até nos territórios e visitando diferentes lugares? Hoje em dia tem menos cobertura da mídia em geral, né? Hoje em dia, não só a partir do Brasil, mas em geral no mundo tem menos correspondentes e que estão olhando menos para temas muito importantes. E claro, é muito diferente você ler uma história lá de longe, você estudar sobre o conflito alguma coisa, ou você vir para cá e realmente, que nem quando eu fui para Belém, você olhar e ver o muro. Você vê um muro que separa, que impede as pessoas de se deslocarem. Eu já sabia que existia um muro, claro que eu sabia, mas quando você vê aquilo e você vê as pessoas sentadas do lado, tomando ali o chá delas, do lado de um muro daquele tamanho, é claro que aquilo vai te trazer novos pensamentos, vai te fazer querer falar com aquelas pessoas, querer entender como que você vive uma vida assim, etc. E aqui também, né, em Israel, como que essas pessoas conseguem viver com essa coisa da ameaça dos foguetes o tempo todo? O pessoal que está no sul, conversei com uma senhorinha de 70 anos que mora lá do lado da faixa de Gaza e que ajuda pessoas de dentro da faixa de Gaza a conseguirem ajuda médica em Israel, mas o lugar que ela mora, o Moshav que ela mora, está sempre sendo atacado. São histórias que você tem que conhecer de perto
para poder contar. Ou então, como quando eu fui em Sheikh Jarrah também conversar com as pessoas que estão sendo ameaçadas de perder as suas casas lá. Fui na casa delas, eu vi como que é o bairro, eu vi o que é, eu vi... do lado as casas as casas que já tinham sido desalojadas, né, e essas famílias, realmente você ter um repórter em campo, ter um repórter indo para a rua e conversando diretamente com as pessoas é completamente diferente de consumir uma notícia que vem de agência, até porque o que eu tento escrever e passar para os leitores no Brasil é algo que vai ser do interesse dos leitores no Brasil. Não é dos leitores nos Estados Unidos, não é dos leitores na Europa, é do Brasil, que é um país específico, que tem a sua cultura, que tem os seus próprios interesses, etc. Então, eu acho que, para mim, tem sido super interessante e tem tido, ter essa oportunidade mesmo de poder conversar com um lugar de onde eu vim para explicar uma dinâmica daqui que é muito específica e que eu acho que se não tiver alguém que entenda bem o lugar de onde... de onde esses leitores vieram, vai ser um pouco mais complexo, vai ser um pouco mais difícil. Perfeito. Essa questão da agência realmente é uma coisa que eu critico muito, porque ela vai muito por critérios noticiosos genéricos, né? Então, tipo, onde teve mais morte é o que vai acabar sendo noticiado e ganhando destaque, não as nuances que dão a complexidade do que é um conflito, uma guerra praticamente eterna, né? Espero que não seja, mas que dura tanto tempo. Eu acho isso extremamente problemático e acho que, enfim, que bom que você tem essa oportunidade de tentar dar a complexidade, né, que o conflito tem. Acho que é um grande privilégio mesmo enquanto jornalista, porque é um conflito talvez o mais duradouro, não sei, um dos que mais chama mais atenção na imprensa, enfim, isso daria papo para um outro episódio inteiro, né? Mas então eu queria agradecer muito a Paula Deort, jornalista, correspondente do jornal o Globo em Israel. Paula, obrigada pela participação, seja sempre bem-vinda, espero que você já esteja adaptada a comer tomate com pepino no café da manhã. Como tomate com pepino no café da manhã, como de noite, olha, já faço assim, já compro meu feta, eu adoro comida daqui. Gente, cottage, não existe esse cottage, o que é esse cottage daqui? É inacreditável, eu como todo dia esse cottage. Não, a comida de Israel realmente é uma coisa... Tem cottage para todo canto, não é o mesmo cottage de Israel. Não, ele é maravilhoso, ele é perfeito, a comida daqui é muito boa, realmente não tenho do que reclamar. Obrigada, Anitta, obrigada, Ana. Bom, gente, fechando aqui para mais essa semana de Eu Com Isso, só queria lembrar vocês que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais e a gente se vê na quarta que vem. Um beijo!